Paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no céu, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, encontrando a catolicidade na Bíblia Sagrada. Meu querido irmão, minha querida irmã, essas catequeses, esses estudos bíblicos, olha, compartilhe para aquela pessoa que você ama, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que necessita de uma catequese bíblica. Essas catequeses bíblicas são verdadeiros ensinamentos de formação católica pelas Sagradas Escrituras. Essas formações, não é? Eu recebo mensagens de irmãos de vários cantos do país dizendo: irmão, não é? Me perguntando: ô irmão, como eu queria que você pertencesse à minha paróquia, se você morasse aqui para dar uma catequese dessa. Meu querido irmão, todas as paróquias podem receber estas catequeses. É só você compartilhar, para o grupo da sua paróquia, para que eles recebam essa catequese bíblica, não é? Embasado na doutrina da igreja, alicerçado na doutrina da igreja. E hoje você vai ver comigo neste vídeo mais uma forte, não é? Mais um forte, vamos dizer assim, mais um forte estudo bíblico das Sagradas Escrituras, não é? E você vai ver porque vai aparecer aqui. Cada vez que eu falar, cada vez que eu citar o verso, ele vai aparecer aqui ao meu lado, não é? E vou mostrar que vai aparecer o texto aqui ao meu lado para você acompanhar. E você vai poder acompanhar. Você que não tem a Bíblia em mãos, o texto vai aparecer no meu lado. E você vai acompanhar aqui, fazer esta catequese comigo, não é? A catequese que nós vamos ver hoje na Sagrada Escritura, nós vamos ver. Eu sei que o Senhor Jesus celebrou muitas missas depois que ele ressuscitou, celebrou muitos santos sacrifícios. Mas nós vamos ver uma depois que Jesus ressuscitou. Jesus celebrou uma missa para 2 discípulos. Aliás, a tradição diz que um era tio de Jesus, porque ele era irmão de São José. Cleófas, Alfeu Cleófas, o pai dos irmãos de Jesus, dos primos legítimos de Jesus. Muito bem. Ele estava indo, não é, voltando para Emaús com o seu filho José. Não é? Diz os exegetas que era José. A tradição da igreja até certo tempo chegou a acreditar que era Maria, não é? Que está ali ao pé da cruz, Maria, mulher de Cleófas, que está ali ao pé da cruz em João 19:25. Mas os exegetas, muitos estudiosos das Sagradas Escrituras têm dito que era José, que estava indo com seu pai Cleófas para Emaús. E você vai acompanhar, o texto vai aparecer, cada vez que eu citar vai aparecer aqui do lado, para você acompanhar. Vamos para o texto. Está em Lucas 24, a partir do versículo 29. Nós vamos ver a importância da missa, nós vamos ver a cada passo, aonde aparece, porque eu já cito, né? Já falo em cada vídeo de estudo da Sagrada Escritura, né? Esses estudos bíblicos, que nós encontrando a catolicidade na Bíblia. E quantas das vezes você já não leu esse texto, não é? Já não leu esse texto e não teve um entendimento à luz da doutrina da igreja, à luz do Santo Magistério. Muito bem, você vai ver comigo. Nesse texto, a Sagrada Escritura, do capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas, vai dizer que eles iam, os 2 discípulos, para Emaús. Jesus se coloca no meio deles, mas eles estavam como que cegos, a ponto de não perceber, de não enxergar que era Jesus. Jesus se põe no meio deles e diz: do que estáis conversando? E eles dizem, Cleófas diz, né? Diz para Jesus, é que aconteceu coisas nesses dias em Jerusalém, e cita, e vai citando, vai narrando para Jesus o que fizera Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras, em palavras, e tal coisa e tal. E Jesus começa a anunciar. Veja que a Sagrada Escritura nos mostra perfeitamente nesse capítulo a Santa Missa. Até a procissão de entrada
ele vem mostrar. Esse caminhar de Jesus com os discípulos para Emaús, para a aldeia de Emaús, mostra a procissão de entrada. O santo culto da missa, quando o padre, os coroinhas, os ministros extraordinários estão entrando, é o próprio Cristo fazendo sua caminhada para o Calvário. E ali Jesus começa, era necessário que o Cristo passasse por isso e por aquilo, e vai falando pelos profetas, vai falando dos salmos, vai citando para eles, a ponto de quando chegarem na sua casa, Jesus fez como que ia passando para frente, e eles dizem, Senhor, já é tarde, fica conosco. Meu querido irmão, diante desse texto, nós precisamos descobrir essa catolicidade, mas precisamos descobrir também que o nosso interior precisa se abrir, que o nosso coração precisa se abrir. Quando nós somos afervorados, quando nós ouvimos a palavra de Deus tomada da mesa do ambão, a cada santo sacrifício, a cada santo culto da missa, o nosso coração precisa se abrasar, como esses dois discípulos vão testemunhar. Que os seus corações eram abrasados quando Jesus lhes explicava, quando Jesus lhes pregava, quando Jesus lhes anunciava a palavra de Deus. Se nós somos aquelas pessoas que nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração não se abrasa, se o fogo não permeia e não se acende no nosso coração, através da palavra de Deus anunciada pela igreja fundada por Ele, então, meu querido irmão, nós não vamos saber mais o que é o fogo do Espírito Santo. Nós não vamos saber mais o que é a essência do Pentecoste em nossos corações. Porque esse Espírito nos foi dado e agora nós temos que permitir que ele se acenda poderosamente no nosso coração, fazendo com que nós possamos dar passos importantes na fé, como esses Jesus se coloca no meio. Quantas das vezes Jesus não se colocou no meio de mim e de você? Pedindo isso e pedindo aquilo. E nós continuamos inertes, com os ouvidos fechados, os olhos cerrados, como dizem os espanhóis. Cerrados os ouvidos e os olhos. Meu querido irmão, é hora de despertar. Meu querido irmão, vamos olhar para esse texto. Preste atenção. E aqui nós vamos pegar o texto no versículo 28, parte B. Veja só. Senhor, fica conosco. É hora de convidar Jesus. Fica conosco. É hora do santo sacrifício. Na minha paróquia, na minha diocese, na minha capela, vai ter a celebração tal dia do santo sacrifício. Por quê? Porque você disse, Senhor, fica conosco. E aí diz o texto na parte B. Entrou, veja aqui, vai aparecer o texto agora. Vamos lá. Tá até de azul. De verde. Não é? E entrou então com eles. Aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, aqui está. Vamos parte por parte, né? Veja a parte laranja, né? Conjuntamente à mesa. Aqui aparece a mesa do sacrifício. O que foi que eles ouviram primeiro, diz esse texto? E se você puder pegar na sua Bíblia, você pega o capítulo, a partir do versículo 13, você lê o versículo 13 até o versículo 35, e você vai entender que aqui fala completamente da missa. Nós tomamos primeiro na missa, na santa celebração, o santo culto da missa, nós tomamos primeiro o quê? Da mesa da palavra. Nós ouvimos as leituras, nós ouvimos o salmo que é cantado e nós ouvimos a proclamação do evangelho. Eles ouviram a ponto de dizer, a ponto de convidar, a ponto de seus corações serem transformados e dizer, Senhor, fica conosco. Olha aqui. E Jesus entrou. O que é que a Bíblia diz? Entrou então com eles. Porque os seus corações se abriram ao ouvir a palavra. O santo sacrifício é isso, nos dá da missa, nós tomamos a primeira parte da missa, da mesa da palavra, para que o nosso coração se abrase como o coração desses discípulos. Para que o nosso coração se transforme como o coração desses discípulos, a ponto de dizer, Senhor, fica conosco, toma conta da minha vida. Senhor, eu não me pertenço a mim, nem a mais nada, somente a Ti, Senhor. Eu pertenço a Ti.
Eis-me aqui, toma as rédeas da minha vida. Foi o que esses discípulos, quando convidaram Jesus para entrar, estavam entregando a ele. Jesus, entra em sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se ouvides a minha voz e abrir a porta, Apocalipse 3:20, ele entra, meu querido Senhor. Ouvides a minha voz, eles ouviram a voz de Jesus. Aqui está o Pai do Santo Magistério da Igreja, Jesus Cristo. Jesus ministra os dois da palavra de Deus. E os seus corações estão agora salteando, estão agora se afervorando, estão agora prontos a reconhecer o Senhor como o Senhor de suas vidas. Através do quê? Vamos, aqui nós vemos aparecer o termo mesa. Mesa está a mesa do sacrifício, a mesa do altar do santo culto da missa. Conjuntamente a mesa, que nós possamos, afervorado pela palavra de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, buscar o sacramento da confissão, para que nós possamos estar conjuntamente à mesa, estar em comunhão. Não somos dignos, mas nós temos que lutar por essa santidade, para estar conjuntamente à mesa do sacrifício. Porque é isso que esse texto sagrado aqui está dizendo para mim, para você hoje. Esse estudo bíblico que eu estou trazendo aqui hoje para você é para mostrar a importância da missa na nossa vida, na vida do cristão católico. Preste atenção. Conjuntamente à mesa. São Paulo, quando vem falar dessa mesa singular, dessa mesa do sacrifício, que é a Santa Missa, ele vem dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Ele vai dizer o quê? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 28. Porque quem come e bebe, 29. Porque quem come e bebe do corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Porque quem come da carne de Cristo, na Eucaristia, quem se alimenta do Senhor, quem recebe o Senhor indignamente, cheio de pecado, não se, como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, meu querido Senhor, inconsideravelmente, cheios de pecados, estamos pecando contra a carne e o corpo do Senhor, do santo sacrifício. Ora, Jesus disse em Mateus: se tu vais levar uma oferta ao altar, a essa mesa, tu vai te ofertar, tu vais à Santa Missa, ofertar no altar e tu lembras que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é melhor tu deixar lá a oferta e primeiro reconciliar com teu irmão, depois tu volta para ofertar. Essa reconciliação, verdadeiramente reconciliá-los ambos com Deus. Como diz lá na 2 Coríntios capítulo 5, falando a partir do versículo 19, falando do ministério da reconciliação, o sacramento da confissão. É necessário primeiro se reconciliar para vir ter comunhão com este altar, para estar conjuntamente à mesa do sacrifício. E estando conjuntamente à mesa do sacrifício, olha o que acontece. Preste atenção. Agora de rosa, depois do laranja. E ele tomou o pão. Aqui está. Aqui está Jesus, que já tinha celebrado a missa antes de sua paixão na Quinta-feira Santa, em Lucas, capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Que diz, no versículo 19, estando eles ali, Jesus tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja quando Jesus institui a Eucaristia. Quando Jesus nos dá da sua carne e do seu sangue. Ou seja, nós vamos além, nós cremos que Jesus está presente, corpo, alma, sangue, divindade na Eucaristia, porque ele disse em João 6,51, eu sou o pão vivo descido do céu. Então preste atenção, Jesus ele tomou o pão. Preste atenção. Conjuntamente à mesa do altar, a mesa do sacrifício, o que é que do altar se ergue? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista disse no capítulo 1 de João. Então, preste atenção. Abençoou, aqui está. Olha só, vai aparecer de amarelo, outra vez. Abençoou, de amarelo. Abençoou. Então, conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, de verde, partiu, de laranja, e serviu-lo.
Aqui está. Quem conhece a Santa Missa vai entender que este texto sagrado fala perfeitamente da Santa Missa, do Santo Sacrifício. Olha só. Olha o milagre acontecer agora no versículo 31. E lhes abriram os olhos, de Rosa agora, ó, no versículo 31. Então se lhes abriram os olhos. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus prega sobre a sua carne e seu sangue, não fica ninguém. Até os apóstolos querem ir embora. Mas o Papa, que é o Papa, não é? Pedro disse: mestre, não vamos usar ninguém. Tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu não sei, Senhor, o que pregastes agora, mas eu sei o que tu pregaste é palavra de vida eterna. Eles não puderam entender. A pregação eucarística hoje, a pregação da carne e do sangue de Cristo a este mundo, ela é, aos olhos deste mundo, ela é tropeço. Mas a Bíblia diz que Jesus é a pedra de tropeço. Não é? A Sagrada Escritura afirma isso, que Jesus é a pedra de tropeço. Então, quando nós olhamos para esse texto, veja, entrou então com eles, entrou o quê? A procissão de entrada. Estando conjuntamente à mesa, em volta do altar do sacrifício. Onde o padre começa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre o início da Santa Missa. Tem o canto de entrada. Então, veja, e aqui é citado os salmos, né? Ele pregava os salmos, falava os salmos, profetas. Então aqui é perfeitamente Jesus celebrou a missa para duas pessoas. Para o tio e para o primo. Pois é, mas olha só, conjuntamente à mesa de laranja, agora de rosa. Ele tomou o pão, aleluia, abençoou-os, como está lá em Lucas narrado, tomou o pão, abençoou, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em Lucas 22, 19. Amados, aqui mostra como o milagre acontece para cada um de nós. Assim nós, católicos, todos nós, esse milagre aqui, a cada santo culto da missa acontecesse com cada católico, nós seríamos diferentes. Nós seríamos verdadeiramente diferentes. Não seríamos católicos de qualquer maneira, mas seríamos católicos verdadeiros, como esses dois discípulos se tornaram católicos verdadeiros, porque a palavra diz no 31, de novo 31, de rosa: e se lhes abriram os olhos e reconheceram, olha, tem até 3 pontos no amarelo ali, amarelo claro, e reconheceram, ou seja, reconheceram Jesus. Outra tradução diz: e reconheceram Jesus. Aqui eu estou com essa tradução, você está vendo aqui da Ave Maria. Os olhos se abriram e o reconheceram. Aí está. É o partir o pão que nós temos que reconhecer Jesus. É o partir o pão, porque a palavra é clara quando a palavra diz partiu. Veja aí, ó. Partiu e serviu-lo. E quando eles, pois que Jesus entregou para eles: tomai e comei, isto é o meu corpo, certamente não está escrito, mas certamente Jesus falou. Eles reconheceram, quando Jesus disse: isto é o meu corpo, quando Jesus disse: aqui está meu corpo, aqui está a minha carne, aqui está o meu sangue, eles reconheceram Jesus como o Senhor de suas vidas, reconheceram o Mestre, reconheceram Jesus. Nós precisamos também, como estes discípulos, afervorar pela palavra pregada, anunciada pela Santa Mãe Igreja, capaz de dizer: eu reconheço Jesus no pão. Eu reconheço Jesus na Eucaristia. Quantos milagres não aconteceram? O milagre de Lanciano e tantos outros. De algumas pessoas, por parte de algumas pessoas incrédulas que não acreditavam na essência, na presença viva e real de Jesus. Ou seja, que a hóstia consagrada, depois de consagrada, depois da fórmula de consagração, já não é mais pão, já não é mais vinho, é carne, é sangue. Quantas vezes Jesus não precisou acontecer, esses milagres acontecerem para que os incrédulos pudessem crer, acreditar verdadeiramente? Esses não resistiram a verdades, eles creram. E é por isso que a palavra diz: eles o reconheceram, mas ele desapareceu. Eu agora não me recordo um santo, uma janela da nossa fé que disse
sobre esse texto. Quando diz que ele desapareceu, é porque Jesus se escondeu no véu da Eucaristia. Olha aqui de verde, presta atenção. É a última frase do verso 31. Mas ele desapareceu. Por que ele desapareceu? Porque Jesus se escondeu no véu da Eucaristia, onde está até hoje, esperando a mim e a você. Continua o texto no 32. Olha o testemunho que um vai dar para o outro no 32. Preste atenção. Dizia, então, um para o outro. Não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Muitas pessoas acham que viver o Pentecostes... Por isso que o nome desse canal é Fábio Pentecostes. Muitas pessoas me julgaram por esse sobrenome, Pentecostes, né? Por achar assim, Pentecostes deve ser daqueles loucos lá, que vai pulando e gritando, que perde a voz de tanto pular e gritar, não é? Que acha que é fogo aquilo ali. Não, meu querido, completamente ao contrário. Não é assim que se fala da essência Pentecostes, da Sagrada Escritura, e nem na tradição da igreja. Nós vamos ver que estes dois homens, eles não precisaram pular nem gritar. Eu não estou aqui, não nego a minha essência carismática, mas sou contra gritarias. Eu sou contra gritarias. Porque esses dois discípulos de Emaús, eles não precisaram gritar. Veja, vamos repetir o versículo 32. Veja como a essência do Pentecostes acontece nos nossos corações para reconhecer Jesus no véu da Eucaristia, como esses dois reconheceram. É necessário reconhecermos. Se eu vivo aí pulando, não falo, não vivo a essência do sacramento da Eucaristia, não vivo com radicalidade o sacramento do batismo, não vivo a essência doutrinal da igreja, então que gritaria é essa? Muitas das vezes, sou testemunha disso, essas gritarias foram fogo de palhas que passou e hoje essas pessoas que gritavam estão na vida do mundo. Olha aqui. Esses não. Olha. Versículo 32. Dizia um ao outro, né? Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos ensinava as Escrituras? Aqui está, que abrasa o coração. Nosso coração se abrasa, como capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Abrasou o coração daqueles apóstolos, para que verdadeiramente eles conhecessem. Veja que Pedro, antes do Pentecostes, ele diz o quê? Quando Jesus faz a pregação sobre a sua carne e seu sangue, lá no capítulo 6 de João, o que é que Pedro diz? Senhor, tu tens palavra. A quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Porque Jesus viu também que eles queriam, que eles não estavam acreditando na pregação da Eucaristia, da sua carne e do seu sangue. Não queres ir vós também embora? Pedro diz, mestre, a quem iríamos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro estava dizendo, em outras palavras, Pedro quer dizer, Senhor, eu não entendi nada do que pregaste agora, mas eu sei que isto é palavra de vida eterna, isso eu tenho certeza. Quando aconteceu o evento de Pentecostes, seus corações se abriram, capazes de reconhecer aquilo que o mestre ensinou, e foram eles doutrinar, ensinar a muitas outras pessoas, como os discípulos de Emaús. Você acha que os discípulos de Emaús pararam aí, quando reconheceram o Senhor? Não. Vamos dar um pulo para o versículo 35. Presta atenção no que diz o versículo 35. Eles correm, eles voltam para junto dos outros. E o que é que eles fazem? Olha aí o versículo 35. Presta atenção. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho. Pare la oreja. Ponga la lupa. Veja o que vem. Olha agora, presta atenção. Esse de laranja, essa parte B de baixo, a última parte de baixo. Presta atenção aqui, ó. Olha aí, ó. E como tinham reconhecido quem? Jesus. Ao partir o pão, pácata, aqui está. Aqui está a essência de um testemunho vivo de alguém que encontrou Jesus. Através da Eucaristia. Esses homens tornaram-se eucaristizados, tornaram-se os seus corações abrasados para poder receber o fogo de Pentecostes. E o fogo de Pentecostes é a Eucaristia, o maior fogo que nós temos. A
Eucaristia. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu vou ressuscitar no último dia. Vamos ao texto outra vez? A parte B, só o que está de laranja, do versículo 35. Vamos lá. E como tinham reconhecido ao partir o pão. Meu querido irmão, sabe o que eu peço a Jesus, a Imaculada? Que muitos dos nossos irmãos reconheçam Jesus como os discípulos de Emaús reconheceram ao partir o pão. Como aquele ex-pastor presbiteriano dos Estados Unidos, que reconheceu Jesus ao partir o pão como os discípulos de Emaús. Aquele pastor famoso, ex-pastor que escreveu o livro Banquete do Cordeiro, outro livro, Todos os Caminhos Levam a Roma. Scott Hans, né? Reconheceu Jesus ao partir o pão. Maravilhoso seu testemunho. Esses aqui foram testemunhar que reconheceram Jesus ao partir o pão. Que nós possamos hoje, através desse texto, que é Encontrando a Catolicidade na Sagrada Escritura, e vou trazer muitos outros vídeos desses cursos, porque os textos vão aparecer aqui do lado, para que você também possa acompanhar, para que você veja que não são palavras minhas, que não sou eu que estou criando coisas, mas é a própria Bíblia Sagrada que está mostrando isso, porque ela é um livro que fala da fé católica. Então você está vendo, está comprovado, está assinado pelo próprio Jesus Cristo e pelo testemunho de Cleófas e José, seu filho. Foram testemunhar como reconheceram Jesus ao partir o pão. E veja que diz, né? Por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho. O caminho nesse mundo aqui nós estamos. Dera eu e você, com a graça do Espírito Santo e com a ajuda da nossa Mãe Santíssima, reconhecer Jesus enquanto há tempo, enquanto estamos aqui, ao partir o pão. Porque esse pão é pão de vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu ofereço pela vida do mundo. Quem come da minha carne bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 53. No 54, ele vai dizer: quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim viverá por mim todo aquele que comer da minha carne. Aí está. Então, meu querido irmão, que essa palavra dentro do seu coração, que esse estudo bíblico ajude você a enxergar com outros olhos, com os olhos da fé, como estes discípulos de Emaús enxergaram Jesus, e reconheça o Senhor ao partir o pão da Eucaristia, ao celebrar o pão da Eucaristia, o santo sacrifício. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.